Por que desvalorizar aplicativos, fios e cabos elétricos? Então, pessoal, aqui na imagem nós temos a fórmula matemática perdas por efeito Joule, certo? Por que desvalorizar os cabos, pessoal? Então, antes de apresentar os cálculos, vamos entender o que é redução do cabo. O que é fatores de redução? Então, a redução do cabo garante que todos os fatores que podem aumentar a temperatura experimentada pela instalação sejam devidamente contabilizados ao selecionar cabos para evitar danos, isolamento do cabo e reduzir as perdas do sistema. Se você utilizar hoje um aplicativo, qualquer aplicativo para dimensionamento de condutores elétricos, lá não existe o fator perdas por efeito Joule. Lá não existe. Lá nos aplicativos existe fatores de correção de temperatura ambiente e fatores de correção de agrupamento de cabo. Lá não existe fatores por efeito Joule. É por isso que está aqui no título do vídeo. Por que desvalorizar aplicativo fios e cabos elétricos? Quem desvaloriza os condutores e aplicativos são as perdas por efeito Joule, certo? O fator de redução é aplicado para reduzir a capacidade de carga de corrente do cabo. Preste bem atenção. Por exemplo, um cabo de 35 mm pode transportar 110 amperes. Pode haver fatores adicionais que exigem que o cabo seja desclassificado de tal forma que ele carregue apenas 62 amperes nas instalações. Então, existem fatores que desclassificam os aplicativos e cabos elétricos. Quais são esses fatores? O fator de perda por efeito Joule. Então, ele desclassifica aplicativos e condutores elétricos. Qualquer condutor, não importa a temperatura, se é 70 graus, 90 graus. Ele desclassifica a perda por efeito Joule, o efeito de pele, campo magnético, que é o maior de todos. Então, ele desclassifica os condutores elétricos e aplicativos. Então, antes de apresentar aqui o cálculo das perdas por efeito de Joule, vamos ver a corrente de projeto sendo calculada no aplicativo. Depois retornaremos para cá para desclassificar o aplicativo e condutores elétricos. Então, vamos lá. Aqui nós temos o exemplo. Eu publiquei este vídeo, está lá na internet. Perigos e incêndios elétricos. O aplicativo faz cálculo de corrente elétrica fictícia. Todos os aplicativos faz cálculo de corrente elétrica fictícia. O que é corrente elétrica fictícia? Dividir a corrente de projeto pelo produto dos fatores de correção, obtendo a corrente fictícia de projeto. Por exemplo, você tem uma corrente de projeto, 73 amperes. Você vai dimensionar um cabo para essa corrente de projeto. O cabo escolhido isolado 750, temperatura do cabo 70, fase neutro ou fase-fase, tensão 127, eletroduto embutido em alvenaria, parede isolada, eletroduto embutido, certo? Temperatura 35 graus, fator de potência 0,8, número de circuito 3, comprimento do cabo 50 metros. Aqui você vem calcular. Agora aqui tem todos os resultados. Olha só o que aconteceu. Aqui é os dados dos resultados. Aqui são os resultados para dimensionar o condutor. O aplicativo ele calculou um cabo de 35 mm. Está errado, ó. É erradíssimo. Por que está errado? Porque aqui não consta o fator das perdas por efeito Joule. Existem muitos fatores, pessoal. Não existe só fator de correção de agrupamento de cabo, fator de temperatura ambiente. Existem os fatores de aumento de temperatura, que ele está aqui, nessa fórmula matemática. Então, voltando lá para o erro. Aqui está errado o cabo 35 mm que o aplicativo escolheu. Então, nesse caso, o aplicativo está desclassificado. Queda de tensão, mais ou menos 3%. Corrente admissível, 82%. Corrente circulante, 73%. Olha aí, ó.
Aqui só existe dois fatores. Quais são eles? Fator de agrupamento 0,7 e fator de temperatura 0,94. Tá faltando o quê? Tá faltando o fator de perdas por efeito Joule, que não consta aqui. Então está desclassificado o aplicativo. Até porque esses cálculos aqui, ó, cálculo de corrente elétrica fictícia, você divide a corrente de projeto pelo fator 0,94, então, a temperatura ambiente, multiplicado pelo fator 0,7 de carga. Fator de agrupamento de cabo, quer dizer. E nós temos 0,94 fator de temperatura ambiente e 0,7 fator agrupamento de cabo. O resultado 110. Aí você acha esse resultado pensando que o cabo de 35, porque ele transporta 117, dá para atender essa corrente. Não é verdade. Escolha do cabo 35 é errado. Ó. Você escolheu o cabo errado, não é porque você usou o aplicativo. O cabo para uma corrente de projeto 73, o cabo ele é 50 mm. Tá aqui, ó. Por que é 50 mm? Vamos voltar aqui de novo. Vamos fazer um cálculo aqui do cabo de 35 mm. Certo? Que é aqui, ó. Vamos desclassificar agora o aplicativo e os cabos. Vamos desclassificar os aplicativos de cálculo de cabos e vamos desclassificar o condutor de 35 mm. Que consta aqui calculado. E não é 35, e sim 50. Então vamos lá. Então, ó, aqui tem a fórmula matemática. Isso aqui, W de potência, perdas, igual 3 cabos multiplicados, isso é trifásico, multiplicado por I ao quadrado, corrente ao quadrado. São 3 fios, certo? São 3 fios, 3 circuitos. Multiplicado pela corrente ao quadrado, multiplicado pela resistência ômica do condutor. Essa resistência ela é alterada porque aqui está aqui, ó, temperatura altíssima. Ela foi alterada. Multiplicado por 10 elevado a menos 3, dividido por 3, multiplicado pelo perímetro. Então, você que estudou fundamental sabe calcular perímetro. Eu não vou ensinar como calcular perímetro, você que estudou fundamental sabe calcular perímetro. Então, o resultado aqui, aumento de temperatura. Tá vendo aí? Com esse aumento de temperatura, eu vou encontrar o fator do aumento de temperatura. Preste bem atenção, não é o fator de temperatura ambiente. Eu vou encontrar o fator de aumento de temperatura, que ele tem que somar, ele tem que ser contabilizado com todos os outros fatores, que é o fator de agrupamento e o fator de temperatura ambiente. Ele tem que ser contabilizado. Ele não pode ficar de fora. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos fazer o cálculo agora para o cabo de 35 mm desclassificar. Aquele lá do aplicativo vai ser desclassificado. Então, ó, 3 multiplicado por 110 ao quadrado, multiplicado por a resistência do condutor de 35 mm, ela foi alterada para 0,762. 0,762 multiplicado 10 elevado a menos 3, vocês que estudaram aí fundamental devem saber, é 0,001. Multiplicar 0,001 dá 2766. Aí o que vai acontecer é o seguinte, eu vou ter que dividir pelo esse perímetro. Então esse perímetro aqui ele é mais ou menos 2,4, certo? Ele é 2,4 o perímetro. É aquelas canaletas lá, vocês conhecem as canaletas, as bandejas, as eletrocalhas. Então, meu amigo, é mais ou menos aí, eu estou colocando até com folga, 2,4 o perímetro. Então eu vou pegar 27,66 dividido por 2,4. Vai dar um aumento de temperatura aí, tá vendo, pessoal? Aumento de temperatura. Tá vendo? Houve aumento de temperatura de 11,52. Então, neste caso aqui, eu vou achar o fator de aumento de temperatura e vai ser desclassificado o cabo de 35 mm que consta lá no aplicativo, e o aplicativo vai ser desclassificado. Isso é para você nunca mais usar aplicativo, procurar usar o cérebro,
procurar usar todos os fatores para dimensionar condutores elétricos. E você vai ficar me devendo essa aula aqui, ó. Eu vou colocar meu Pix lá embaixo, que essa aula aqui é para instalações de hospitais, prédios, grandes instalações. Isso aqui é para evitar incêndios, certo? Então, vou calcular agora o fator de aumento de temperatura. Então, eu vou pegar o cabo 90 graus Celsius, menos 35 temperatura ambiente, menos 11,52, né? Não é 5,2? 11,52 dividido por 55 graus Celsius, a raiz 0,88. Aí, pessoal, achei 0,88. Aí, todos esses fatores eles têm que ser contabilizados. Então, eu vou ter que multiplicar esse 0,88 pelo fator de temperatura ambiente de 35 graus, que é 0,94, e vou ter que multiplicar pelo fator de agrupamento 0,7, multiplicar por 0,8. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que multiplicar todos esses fatores, têm que ser contabilizados. Todos, inclusive não está aqui o fator de proximidade e do efeito pele, que não consta aqui, que está faltando. Então, 0,94, que é o fator de temperatura ambiente de 35 graus, multiplicado pelo fator de agrupamento 0,7 e multiplicado pelo fator de aumento de temperatura, que é 0,88. Então, nós achamos aí 0,57. Olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer aqui, olha aqui para o título. O cabo, por que desvalorizar aplicativo fio cabos? Está aqui, está desvalorizado. Está desvalorizado. Porque um cabo que conduz uma corrente de 110 amperes, olha como é que ele vai ficar, ó. Vai ficar reduzida a sua capacidade de transporte de corrente. Ele só vai poder transportar 62,7 amperes. Então, o seu aplicativo foi desclassificado, ó. Seu aplicativo foi desclassificado. Aplicativo RCM está desclassificado, porque aqui, ó, a corrente de projeto 73, escolheu o cabo de 35, mas aqui pelos cálculos matemáticos o cabo só pode conduzir 62,7 contra 73. Então, os aplicativos, pessoal, vocês que utilizam todos os aplicativos, pode ser da Europa, Estados Unidos, Japão, China, Brasil, nenhum serve para dimensionar condutores elétricos. Nenhum aplicativo no planeta serve para calcular dimensionar condutores elétricos, por desclassificado. Então, os condutores elétricos foram desclassificados e o aplicativo foram desclassificados, certo? Onde agrupamento de cabos foram vistos causando incêndios elétricos. A justiça está nos olhos de quem vê. Brasil, um país fictício em que as pessoas acreditam sem provas. Olha aí, ó, o tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda parte. Albert. Pois é, hoje as pessoas, engenheiro, cara, o cara é engenheiro formado na USP. Eles publicam aí na internet que causa de incêndio é sobrecarga, não existe isso. Existe o tempo é relativo, tudo é relativo, certo? Olha aí, até no sistema solar, porque aqui nós temos 12 painéis, eles estão na fila, estão colados, mas houve aumento de temperatura, 10 graus Celsius. Esse vídeo eu já publiquei, mas ninguém assiste. O pessoal são habitolados aí em ensinamentos convencionais, das universidades, aquele ensinamento convencional, eles não ligam muito para isso aqui, porque hoje todos nós temos que se preocupar com o meio ambiente, com a crise climática. Ela está aí e ela vai detonar muitas instalações elétricas no planeta.
A crise climática ela vai detonar, vai incendiar muitas instalações elétricas, se vocês não trabalhar em cima dessa temperatura. Eu estou avisando. Olha aí, ó. Laudo pericial, tudo errado. Ó. Existe laudos periciais na justiça, tudo mal elaborado. Vulgar. Agrupamento de cabo, causa de incêndio. Isso é vulgar, errado, reprovado. Laudo pericial, tudo errado. Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula.